Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Eu sou o Gabriel Nogueira e meu convidado dessa semana é Pedro Arieta. Bom, muitos de vocês talvez tenham conhecido o Pedro por causa de uma cena na chegada da Maratona de Boston desse ano, onde ele ajuda um participante a chegar até o final. Ele carrega o atleta, né, até o final. Então, uma cena muito bonita, muito comovente, que viralizou, né, no mundo inteiro, que tornou o Pedrinho bastante conhecido da galera. Ele até falou sobre isso, essa fama repentina. Mas o Pedro foi triatleta profissional por muito tempo, competiu muito no nosso esporte, então passou por aqui, era conhecido de muita gente nas competições. Tive a oportunidade de ver o Pedro competindo por muito tempo. E ele é casado com a Luísa Cravo também, triatleta, ex-triatleta agora, ambos, né? E se dedicando mais à corrida. Então a gente falou sobre isso, como é que foram esses momentos no triatlon, o porquê também que ele decidiu não seguir na carreira como triatleta, ele é engenheiro de formação, então a gente gravou executivo também, então a gente gravou agora num momento que foi muito até curioso, porque eu vi o Pedro competindo, de repente estou gravando com ele, não, acaba umas reuniões aqui, a gente vai conseguir gravar 8 da noite, mudei para São Paulo, então um clima bem business, que não lembrava, não conheci o Pedro assim, né? Conheci como atleta. Mas é isso, Pedrinho tem muita história, mas claro, essa história de Boston ficou marcada e a gente fala muito sobre isso, mas também sobre os valores que ele tem como pessoa, da família, né? Ele é um cara muito religioso, então a gente fala muito sobre esse tema. Ele fala tudo que passou nessa semana de Boston, então é uma história arrepiante, assim, que dá muito, muito emocionante até chegar nesse momento aí que viralizou, beleza? Então, vocês vão gostar demais dessa história. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Felt, minha parceira, tá minha bike aqui. A One, nossa parceira hoje, eu tô com o bonezinho da One aqui. Blue Savage, para você melhorar a sua natação. A Feed Zone, onde você encontra os melhores suplementos para o seu endurance, tá? Então, a loja multimarca, One Stop Endurance Shop é a Feed Zone. A Plant Power tá aqui, meu Nitro, meu Ultra Coffee de todo dia. Outlive com o Daily Health, você ficar cada vez, viver mais, viver melhor. E a Rosa V de cosméticos esportivos. Lembrando que se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver todos os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam demais o Mundo Tri a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Vou deixar os links também, ó. Camiseta do Mundo Tri, tudo aqui embaixo. Nossos outros parceiros de descontos também devem ter descontos. E lembrando também que se você está no teu iPhone, o botão de virar membro não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo. Fechou? Acho que é isso por enquanto. Vamos lá, episódio com meu amigo Pedro Arieta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje aqui meu convidado é Pedro Arieta. E aí, meu velho, tudo bom? Fala, Gabriel, como é que tá, cara? Quem diria, hein? Eu voltando a falar de triatlo. É isso, vamos mostrar que você não é o cara do vídeo viral só, né? Que tem história antes aí. Pô, que nostalgia, cara. Que nostalgia. Muito Mas bom. eu vou falar que eu jamais imaginei gravar com você, você estando num escritório como diretor. Eu falei, o Yarito vai vir aqui, mas vai estar com cara de esporte, não, tá com cara de executivo aí. Vou aparecer fisicamente ou é só áudio? Vai Não, aparecer no apareço. coletinho aí, Faria Lime. Rapaz, tá muito feio aqui em São Paulo, cara. Tive que lançar esse coletinho aqui. E pior que é perto da Faria Lima. Então É, já tá com o pacote completo já. cara. Não, o esporte nunca saiu da vida, mas tomou outro rumo, né? Hoje em dia eu diria que eu sou pai, marido. Tem a E, lista enfim, ali. trabalho com cosmético e quando dá eu corro. Meu velho, então, para contar pra galera, assim, eu lembro de você competindo, a gente tá falando aqui em off, eu já te vi competindo bastante ali no Rio, e Troféu Brasil, e várias coisas. Como é que foi teu começo no esporte, teu contato com o esporte, né? Foi de molequinho, assim, e como é que você parou no triatlo? Muito bom. Cara, eu tô com 34 hoje, né? Isso foram 20 anos atrás, então já tem 20 anos que eu comecei a correr. Com 14 anos, o marido da minha mãe foi transferido, ele é militar, foi transferido para os Estados Unidos, para servir lá na base naval há 2 anos, né? E aí lá, cara, como um bom brasileiro, eu entrei pro time de futebol. Só que futebol pro americano, né, cara, 40 minutos correndo, 20 minutos fazendo algum exercício físico e 10 minutos de contato com bola. E era isso. E, cara, eu era um dos mais lentos do time. E aí eu lembro que terminou a temporada, né? Porque era dividido lá por temporadas. Acabou a temporada do futebol. Eu lembro do treinador falando que a gente deveria fazer algum outro esporte. Ele falou, pô, procurem outro esporte agora para se manterem ativos. Ele falou, vai começar a temporada do atletismo. E aí eu fui. Fui pro atletismo, É. cara, e depois que eu comecei, no outro ano, na temporada do futebol, era a temporada de cross country, corrida na trilha e tal, prova de 5 quilômetros. E aí, cara, eu fui pro cross country e nunca mais voltei. Tem até um vídeo de eu molequinho na internet,
que o marido da minha mãe gravou lá quando eu ganhei uma primeira corrida lá, tipo, 15 anos, corri 5 quilômetros lá para 17:30, uma coisa assim, Cara, 3:30. E aí, cara, eu me apaixonei, né? E fiquei. Com 16 eu voltei pro Brasil. E eu sou de Niterói, né? Cidade aí, Sandra Soldan, tá. Fernanda Keller, Marcos Histórica, né? Ornelas, Armando Barcelos, pô, todo mundo. E aí, cara, eu fui treinar na época com o Carlos Eugênio, que é o marido da Sandra, e treinei ali algum tempo querendo ser profissional. Cheguei a disputar ali dos meus 16 aos 20, mais ou menos. Mas no fim ali já fazendo faculdade de engenharia, tentando conciliar essa coisa de vida de futuro engenheiro, né? Quem fazia faculdade numa faculdade federal que era no Rio, eu morava em Niterói. Cara, minha vida era meio caótica quando eu era moleque. Eu não sei como é que eu dava conta, cara. Acordava 4:30, ia pedalar, enfim, não muito diferente de muitos de vocês até hoje. Mas tentava disputar. A gente estava até falando no off aí, na época que eu corri com o Hidalgo, que estava começando, Miguel, com o Messias. Cheguei a fazer umas provas com o Colucci também, mas assim, sempre sofria muito na natação, cara. Acho que eu nunca despontei por causa da natação. E aí, depois que a gente teve um filho, eu e a Lu chegou a competir muito, muito mais sério do que eu, como Uhum. profissional, chegou a fazer Mundial de 70,3 e tal. Eu parei, eu acho que nível brasileiro, nunca despontei fora. E aí, depois que a gente teve o João, cara, a vida deu uma mudada. Ela mesma que mudou primeiro, ela Foi. foi pra corrida, falou, cara, não vai ter como voltar a ser profissional. Ela chegou até para sair pro Iron na época da pandemia e tal, e deu uma mudada. Eu fui fazer o meu primeiro 70,3 depois que o João nasceu. Falei, eu faço agora ou nunca mais. Aí peguei Covid, cara, sem saber, fiz um 70,3 com Covid. Caraca. E aí depois, cara, eu terminei lá 4 horas e 30 e pouco, mal, tossindo a alma pra fora. Eu falei, cara, não vou fazer mais isso não, não tem condição. Deixa eu ir pra maratona também. E aí, um dia eu tô trabalhando lá, me sobe a inscrição pra Maratona do Rio que ela fez. Eu, Uhum. no bate-papo, falei, pô, amor, tô precisando de um desafio novo, cara. Pô, eu preciso treinar, tá brabo, assim, só correr de vez em quando por hobby. Aí, tô lá trabalhando, sobe lá, inscrito pra Maratona do Rio. E aí foi, cara. E aí, esse ano, Uhum. fiz a minha terceira maratona, que foi Boston, e rolou tudo isso aí que a gente deve falar até um pouquinho sobre isso, né? Boa. Ficar antes aí no triatlon e duatlon aí, que você falou que foi. Você estava contando no caso, né, que você competiu no duatlon com o Hidalgo e o Mansur. Conta pra galera essa história aí, que eu achei maneira. Cara, isso aí é algo que eu nunca vou esquecer, porque, pô, eu conheci o Miguel com 14 anos, molequinho, numa prova lá em Pirassununga, né? Pô, na época eu já era um pouco mais velho que ele, então já ganhava, né, na época dele. Mas, cara, eu lembro, acho que foi 2017, Miguel devia ter o quê? Uns 15, 16 anos. Eu tava bem na época, fazia um duatlon lá, um brasileiro de duatlon. E eu ganhei, cara, mas eu lembro do Miguel atacando, o molequinho, assim, atacando no pelotão, chamando o Mansur pra ir com ele. Não, não vem, Mansur, ele ditando ritmo ali no pelotão e eu torcendo pra não sobrar. Falei, cara, que moleque é esse? E aí ganhei na última corrida lá, mas, pô, depois, cara, nunca mais vi ele na prova, né? Primeiro porque a natação dele é absurda, então eu só consegui porque era do ato. E depois porque, cara, eu acho que esse é. O Miguel, cara, é o melhor triatleta de todos os tempos que o Brasil já teve, assim. Então, realmente, assim, hoje eu sou muito fã, mas é uma história que eu lembro com carinho de que um dia eu já consegui competir. E ganhou. E ganhei, por acaso. Tudo bem, ele Aí. tava começando, mas é outro nível, outro nível. Mas, velho, quando você foi, pô, eu lembro você competindo bastante, assim, você chegou a pensar e falar, cara, eu vou tentar seguir como profissional ou tua ideia já era ser um engenheiro mesmo, ir por esse lado da engenharia e deixa o esporte ali como um hobby? Cara, meu sonho de moleque era chegar nos Jogos Olímpicos do Rio, na época de 2016, né? Uhum. Eu comecei a treinar triatlo em 2007, quando teve o PAN, né? E aí, cara, 2010 a 2014, assim, eu treinei, tinha esse sonho. Mas, cara, treinando e estudando como eu estudava e levando essa vida em paralelo, era complicado. Uhum. E aí também teve outro ponto que eu acho que para mim foi crucial, que Niterói deixou de ser uma cidade de triatlo, né? Aquela geração antes da minha se perdeu, assim, não teve uma continuidade. Então eu treinava natação sozinho, enquanto tinha a molecada do SESI treinando, depois teve aquele camp, não foi um camp, na verdade, né? Teve Uhum. um Team tempo lá Bravo que lá? não, Não. teve um que foi em Portugal, lembra? Tá, Que tá, toda a o confederação foi Rio morar Maior lá no Rio Rio Maior, que Maior, foi. exato.
E aí, cara, assim, eu lembro de eu ser, assim, o melhor nadador dos que não saíam no primeiro pelotão. Porque, cara, quase todas as provas eu era o primeiro a sair fora do pack. E aí, cara, era muito Ah, frustrante, assim. A prova acabava ali e eu cheguei a fazer alguns brasileiros e tal, e sempre saindo no segundo pelotão, ou primeiro fora do primeiro. Então, eu nunca consegui disputar nem nível brasileiro, assim, bem, sabe, o triatlo. Cheguei a ser campeão de duatlo, cheguei a ser vice-campeão de aquatlon, perdendo para os Clebin. Pô, fui acho que 6, 7 vezes campeão estadual do Rio, mas no Rio também já não era essas coisas todas. Então, eu era ali um semi-profissional, uhum, mas, pô, nunca cheguei a disputar mesmo ali de ser um dos 3 melhores do Brasil. E, cara, se você for ver ali da minha geração mesmo, quem conseguiu viver bem do esporte foram muito poucos, né? sim. É, e eu não, acho que eu não cheguei perto. E aí, quando chegou a hora de, cara, ou agora eu começo a estagiar ou vai ficar difícil, né? Aí eu apliquei para o estágio, aí as coisas foram trilhando outro caminho, mas não deixei assim. Uhum. Sempre continuei treinando, até a cabeça virar também, cara, é complicado. Eu lembro depois do estágio eu fui efetivado, já estava num emprego legal, trabalhando numa multinacional, mas cara, volta e meia quando o bicho pegava no trabalho, eu falava, pô, não era isso, eu errei, eu devia ter virado triatleta, caramba, será que dá? Demorou um tempo, assim. E aí, cara, eu lembro quando eu começou realmente a virar a chave de, cara, agora eu sou amador. Como que a vida foi ganhando outros prazeres também, cara. Porque Legal. a gente era tão. Eu era tão bitolado. E depois a Lu também, assim, cara. E hoje a gente fala como que nossa vida encaixou melhor agora que a gente corre. Porque, cara, o triatlo era grande parte, assim. Não tinha ciclo social, era o triatlo, assim, Uhum. era todo dia. E depois que eu comecei a trabalhar e deixei de ser profissional, a luta continuou. Então, assim, eu tava morto do trabalho, sábado ela me acordava e falava, amor, preciso fazer 4 horas de bike, vamos? E eu sem poder dizer não, né? E a gente ia pedalar 4 horas. Eu, É. ela, depois a DJ, a Jennifer, né? Veio nessa época aí que elas treinavam junto no Hum. Pinheiro. E aí eu sempre curti muito, cara. Eu sempre viajei com ela, eu me amarro, assim. Triatlon é uma paixão, né? Não tem como. E, cara, tu pegou uma época ali que eu lembro que era do start list grande, né? Tinha a molecada do SESI toda, né? O SESI, até agora, né, eu voltei de Brasília, né? Tava te falando. E, cara, vi aquele pack do SESI chegando no para pegar o kit. E eu até brinquei, eu falei, cara, são todos iguais, todo mundo parece Messias. Até É, brinquei, falei, é, quem é quem aqui? Mas assim, cara, eu lembro, cara, eu via o macaquinho do SESI, já tremia, já. Era cara, foda, assim. Era o É, Queiroga, era eu tinha Vinuto e trauma. tal. Era isso, eu tinha esse trauma, porque, cara, eu comecei na época do Queiroga, depois veio o Vinuto, que era novo, e, cara, eu não conseguia bater assim com os caras, era surreal. Depois veio o Messias, e, pô, quando o Messias surgiu, tinha o Edivânio também, cara, era Edivânio. uma galera muito boa, assim, eles eram realmente, assim, sensacionais, sempre saíam no primeiro pack, e, putz, eu perdi ali, e ainda que eu conseguisse ir junto, cara, a corrida dos caras era absurda. Então, realmente, era um outro nível, e mesmo assim, ainda muito longe, né, ou longe, pelo menos, do nível de ponta global. Uhum. Né? Eu acho que esse gap entre o Brasil e a galera lá, os europeus, está sendo fechado agora, com o Miguel, com a DJ, né, e com a galera de hoje, assim, era brabo. Eu lembro que os brasileiros iam, cara, e por melhor que eles fossem, Uhum. era difícil, assim, era brigar ali da metade para trás, destoava muito. E aí eu acho que foi um trabalho sério de anos e tal, que foi. Na verdade, assim, lá atrás, quando o esporte surgiu, já a distância era menor, né? Na Sim. época do Leandro, Armando, Marquinhos, Fernanda, Sandra, ainda disputava. Carla Moreno, Mariana e tal. Foi a geração antes da minha. É. Depois se abriu um gap absurdo entre o Brasil e o resto do mundo, porque o esporte se tornou muito elitizado, né? Sim. E aí, hoje em dia, eu acho que com um trabalho sério, a gente conseguiu voltar a brigar aí mundialmente. Né? Pô, eu fico feliz demais, cara, de ver assim, o nível que a galera tá Massa. chegando, né? Pô, esses três aí, Jennifer, Miguel e Messias, cara, pô, absurdo o que os caras estão fazendo hoje em dia, assim. É. É impensável lá atrás a gente falar que um cara de TU ia largar no 70,3 fazer 48 de média, uma parada irreal. É muito bom ver, cara. Hoje eu nem Não. imagino. Não, é massa mesmo, que, cara, eu acho que é os caminhos, eu acho que o atleta profissional também está se descobrindo em algumas coisas, em rede social. E acho que, cara, depois talvez dessa tua fase mais alta que tinha essa galera, depois acho que teve uma decadência em premiação, né? Acho que o que mantinha muito era, cara, tinha o circuito do Sesc, né? Tinha o Troféu Exato. Brasil pagando bem, o Sesc.
o Rio Triathlon, não lembro se tinha também, mas Pagava, chegou a pagava, pagar. Eu ganhei um dinheirinho numa época. Tinha pagava e também tal. aquela prova em Santos, né? O Internacional O de Internacional, Santos. é. Tinha uma Tinha umas coisa e provas depois, boas. cara, cortou também. Então, acho que quem tentou, é que você falou, tipo, você falou, é o Edivânio, até professor de assessoria, né? Tá com Titã, acho que é a assessoria do Rafa. Aham, aham. Esqueci É, do o Rafael. do Rafa, esqueci o Rafa Menezes, né? É isso, o sobrenome, né? Agora Rafa me. Menezes, né? É, acho que É, é. acho que é, Do Rafa, até encontrei com ele em isso. Brasília lá, acho que é esse o sobrenome. Mas o Queiroga parou e agora voltou como pró, então o Yuri também. Então, cara, foi uma geração também que depois ficou sem conseguir fazer. E hoje a gente pega uma situação que as provas de meio e longa estão voltando a remunerar ou dão uma visibilidade que na época não dava, né? Não tinha. Tinha um meio no ano, né? Que era a Penha e tinha o Ironman, né? Então a curta Quando eu distância. comecei não tinha nem Penha, cara. Eu lembro de Penha quando surgiu. Era só uma prova do Iron, né? É, Na América do Sul como um todo. E hoje quantas provas tem, né? Isso é legal, assim, eu acho. Cara, pra mim, eu lembro quando surgiu essa coisa de ter prova só amador, né? Tirar ele profissional, cara. Eu lembro de uma vez a gente começando a comentar assim qual prova que eu ia fazer, e eu falei, cara, eu não vou me inscrever, eu me recuso hoje, sendo amador, a fazer uma prova onde tiraram os profissionais. Pra mim, assim, perde a graça da uhum, festa. Tudo bem, né? Acho que as mídias sociais aí cresceram tanto que muita gente gosta, né, de falar, cara, pô, fui o primeiro atleta na prova, mas eu acho que o nível do profissional é tão diferente do é, amador que não compete em nada, assim, você pode falar, cara, pô, fui o primeiro amador, ele tá tão bom quanto, mas eu acho que a festa que os profissionais fazem, e é muito legal você, pô, competir vendo os sim. caras, assim, é uma profissão, cara, eu acho que É, tem que ser remunerado, eu lembro que isso foi muito frustrante, assim, foi na pandemia que a Lu tava treinando pro Iron, ela chegou a fazer 6 horas de rolo, e 10 quilômetros na esteira, na época da pandemia, assim, na sequência. E aí veio esse corte aí, e depois demorou muito a voltar. E aí foi meio nessa época que ela falou, cara, não dá pra viver disso, deixa eu focar na maternidade, depois vou ver. E aí surgiu essa coisa de mídia social, né? E tudo mudou. Mas realmente, assim, eu acho que teve um vácuo aí sim. importante, né? Pra quem vivia disso, tiveram uns anos aí bem difíceis mesmo. Cara, acho que até eu lembro, assim, 2024, acabou o Iron 2024. Ali foi, cara, quase que um velório do esporte profissional, né? Do teatro profissional, que acabou ali. Cara, tá todo mundo com a cara de velório, porque, cara, acabaram, acho que foram quase 5 mulheres, ou 4 mulheres e 3 homens. 5 mulheres, eu sei que acabou mais mulher do que homem na prova, porque eu tô de furou pneu. é, o ódio acho que teve problema. Não lembro assim, não, perdão, ano passado o ódio. Mas enfim, eu lembro que, cara, foi um negócio tão, clima tão ruim, cara. A gente falou, cara, acabou, não vai ter mais pro, acabou o teatro profissional. E aí, claro, veio essa virada de chave com o Arjon, tudo, e o negócio foi, cara, foi tão diferente Brasília, você dando ponto de Brasília, com todo mundo lá. É Cara, maneiríssimo, né, foi cara? um negócio, cara, surreal, assim. Aí você vê, puta, beleza, quem foi o primeiro amador? Cara, foi muito pouco comentado quem foi o primeiro amador. Agora de cabeça, não sei, acho que foi o Santiago. Acho que foi o Santiago, foi, né? Só, cara, o Miguel chegou 20 e poucos minutos na frente, assim, para mostrar a diferença É, entre. é, Ele está falando do é. Santiago, que anda muito até hoje, né? Exato, Não para. exato. É. Mas é outra festa, cara, outra vibe, a galera, e assim, agora a gente tava no Metrópolis ali, porra, premiação, R$ 100.000 de premiação, pagou a passagem dos atletas, sacou? Tipo, Cara, um tem que ter, né, negócio. cara? Tem que ter. Não, eu lembro, cara, quando. Né, foi numa época dessa aí que o Rio tava pagando dinheiro, aí eu acho que eu ganhei, eu fui segundo lá, ganhei, sei lá, uns R$ 3.000. E na época eu tava treinando com o Marcos Ornelas, meu amigo. E aí ele falou, cara, pô, você precisa fazer uma prova nos Estados Unidos, cara, vai, não sei o quê. Aí eu peguei e fui fazer uma prova lá em Tampa. Cara, Saint Petersburg, uma coisa assim. Cara, era absurdo, assim. Eu fui antepenúltimo no Pro lá. Mas, cara, tinha lugar pra ficar na casa das pessoas. Tinha jantar pros profissionais, entrega de kit exclusiva, todo mundo torcendo. Era, pô, cara, e eu e antepenúltimo lá e todo mundo torcendo como se eu estivesse ali brigando pela prova. Era Diferente. sensacional, assim. Competir nos Estados Unidos é bizarro, assim, é muito diferente. E aí, pô, depois veio ver essa de Boston aí, né? Já óbvio, como amador, mas é muito diferente, cara. Maratona do Rio é sensacional. Mas você fazer a prova nos Estados Unidos, que tem gente desde o primeiro metro até o último torcendo, é muito surreal, assim. É a valorização do É, esporte mesmo, né? cultura É o esportiva, que a né? gente. É, exato, para todo esporte. Isso é Uhum. impressionante, né? E Foi. foi graças a ter morado lá que eu comecei.
e depois, enfim, o negócio tomou essa proporção, porque quem começa a correr, né, ou a fazer triatlon quando moleque é difícil. É difícil. Geralmente é um projeto social, É, ou pai que gosta, é difícil. é mais, assim, base não tem, né? Agora começa a ter escolinha de base, até o Juracy fazendo trabalho assim, mas é raro, né? Até os Estados Unidos, né? Acho que entrou no programa da NCAA sei lá, 5 anos, quatro. Tem o feminino, mas não tinha o masculino. A Gabriele Leme está lá, né? Acho que foi pela NCAA, tá no NCAA e tudo. Mas até nos Estados Unidos, que é a referência, né? Tipo, tinha um monte de Exato. esporte, o triatlo não tinha. Mas assim, aí a galera também, desde a escola lá, desde a high school, já faz natação e corrida, entendeu? Isso tem, todo mundo faz Sim. corrida. Então, já querendo ou não, é um pezinho ali. Aqui, cara, se for ver a molecada que corre, é porque hoje entrou no hype, né? Uhum. Mas a molecada que faça atletismo, muito difícil. É que hoje a corrida tá em alta. Eu peguei essa época também que você falava, pô, faço triatlo. E a galera, é teatro? Eu falei, não. Hoje em dia todo mundo sabe o que que é É. triatlo, 70,3 Como é, geral. como é que tu vê o esporte agora, cara? Assim, agora que você tá de fora, mas Cara, mais fora do que dentro, assim. o triatlo em si ou o esporte geral? O Cara, triatlo. os dois. Vai falar do triatlo, mas depois fala do esporte geral também, essa hype da corrida de rua aí. Cara, não, legal. Eu acho que a hype da corrida de rua, cara, é sensacional. Esse dia eu tava dando uma entrevista que eu falei isso. Falei, porra, cara, é aquela sensação de, cara, parece que o mundo te ouviu, né? Você sempre soube que é bom, sempre quis falar, cara, todo mundo precisa fazer um esporte, cara, isso é sensacional, é terapêutico. E agora todo mundo descobriu, né? Eu acho que depois do boom de problemas psicológicos, não sei o que que foi que fez isso explodir, mas todo mundo entendeu a importância da atividade física para Uhum. qualquer cidadão, né? E eu brinco que de fato é minha terapia, cara. Assim, desde que eu comecei a correr, eu acho que eu nunca parei, assim. Ou foi por lesão, ou eu lembro que na época do vestibular eu parei 2 meses, será? Mas assim, eu nunca mais parei de correr. Desde os meus 14 anos eu corro e, cara, eu fico alguns dias gripado, minha cabeça já pede. Então, parece que realmente assim o mundo entendeu. Eu acho que o triatlo, cara, hoje assim, eu tenho mixed feelings, tá? Porque assim, cara, eu amo triatlos, eu vou assistir uma prova, eu falo, cara, vamos escrever ano que vem. Só que, cara, pra mim, assim, como era tão levado a sério, hoje não fazer mais também tem aquele lado meio libertador, assim. Eu Uhum. converso com a Lu, falo, pô, amor, nossa vida hoje é melhor, assim, não fazendo. Porque, cara, a Lu, então, que foi profissional séria mesmo, ela não tinha um dia de descanso, e descanso pra mente, que eu falo, assim. Era um day off a cada não sei quanto tempo, né? Geralmente era treino de segunda a segunda. E, cara, quando ela tava descansando, a cabeça tava assim, pô, não sei quem lá em Boulder tá treinando, estão fazendo Cara. gelo. E ainda mais que ela passou uma temporada em Boulder, então ela sabia a diferença. Ela chegou a entrar no nível assim de estafa mental, de, sabe, de tanto treino, que fala, cara, pô, o negócio perde um pouco o Uhum. propósito. E hoje eu, olhando de fora, eu consigo ver muito amador indo nesse caminho, o que pra Sim. mim é bizarro, né? Em busca da performance, eu vejo assim, é sentimento, né? Que a galera, cara, às vezes deve estar deixando família, porque eu falo, cara, pro cara tá performando isso e trabalhando, não cabe assim. É. Eu sei o quanto você precisa treinar para fazer 40 de média e correr 3,30 e ainda nadar 1,20. Não tem muita mágica, né? O cara, por mais talentoso que seja, ele tá fazendo ali 15 treinos Uhum. por semana, 20. Quando eu vejo as pessoas que ainda trabalham, eu acho legal, né? Eu tenho essa dualidade de, cara, achar muito legal, admirar, mas ao mesmo tempo falar, putz, o que que é prioridade? Assim, para mim, hoje, o esporte não é o topo da prioridade, tá a família, meu momento com Deus ali no começo do dia, trabalho que não dá pra não tá, e aí, cara, a corrida ela entra nesse lugar, porque também eu não consigo não buscar performance. Sim. Esse lado competitivo que eu trago do atleta, eu começo a treinar um pouquinho, eu já começo a achar que eu vou correr mais do que eu corria quando era moleque. Então, performar também é parte do hobby. Eu não consigo só, vou sair, vou dar uma volta na lagoa, tomar água de coco e tá tudo certo. Fazer minha fotinho aqui, blogueirar e acabou, né? Não dá. Eu tenho até que aprender mais a blogueirar agora. Agora aqui. Cara, eu ia te perguntar isso assim: virar essa chave mental também é foda, né? De falar, cara, beleza, eu quero. É de boa, eu sou amador, mas você não sabe fazer a coisa se não, não sendo séria, né?
É muito louco isso. É muito doido, cara. Mas assim, eu lembro que teve uma época que eu comecei a conseguir normalizar o não treino. Porque eu vinha nesse lugar de, caraca, se eu treinasse. Eu tinha 15 treinos na semana, eu treinei 14, cara. Eu passava a semana inteira falando, cara, perdi um, perdi um, perdi um. Cara. Hoje em dia, cara, assim, pô, não deu de manhã. Precisei levar o João pra treinar, é. Precisei levar o João pra escola. Ou, cara, amanhã de manhã tem uma reunião cedo, eu preciso me preparar, não sei o que, pô, hoje não deu. Beleza. Eu encaro isso com muito mais normalidade. Pô, hoje foi o dia que eu vim do Rio para São Paulo, beleza. Hoje é um dia que eu não vou treinar, entendeu? Amanhã treino é importante. Mas, cara, se amanhã eu acordar zoado, porque eu tava meio resfriado, eu não vou e tá tudo bem. Óbvio, eu tô tenso porque, pô, tô inscrito em Berlim daqui a 2 meses e eu não fiz nenhum longão ainda. Né? Porque eu fiquei doente 2 semanas, né, os últimos 2 finais de semana. Então, assim, eu ainda tenho esse lugar Sim. competitivo, mas eu consigo normalizar de falar, cara, beleza, não é minha top prioridade e tá Uhum. tudo bem. E isso também me traz paz mental, entendeu? Tipo, cara, Legal. beleza. Mas óbvio, cara, pra bosta eu tava treinando muito bem. Aí começa a trazer aquilo, cara, hoje eu tô bem, eu consegui fazer um ciclo legal, não lesionei, não fiquei resfriado, pô, vai ser bom, vai encaixar. Aí no meio da prova, pô, começa a dar aquela quebrada, fala, putz, caramba. Então, esse lugar de performance, ele não sai. Mas conseguir normalizar, cara, Uhum. beleza, a vida não é mais ser atleta. Pô, eu já vi gente amadora, cara, que a pessoa descobriu a paixão e quis focar tanto, terminou o casamento, assim. Sim. Então, hoje eu já, por ter vivido também esse outro extremo do cara, beleza, eu sou atleta, vou com tudo e tal, e hoje ter saído, eu já vivi isso, não preciso viver de novo, tá tudo bem, tá legal, Massa. eu consigo ter esse olhar de fora e me ver bem assim. E, cara, você fez um paralelo interessante aí também, que é, acho que dos amadores, né? Os amadores hoje estão realmente semi-profissionais, né? Muitas vezes, e, cara, treinando carga horária de, porra, 22, 25 horas, recovery, não sei o que, mais o trabalho, e é o que você falou, cara. Então, vários pratinhos para rodar. Algum pratinho vai cair. É Algum prato isso, vai é cair, não, escolha não de tem. prioridade. E, É, e eu, não, eu eu que eu acho tive que um o líder. triatlon vira, cara, a galera. Eu já falei isso muitas vezes, minha tese de doutorado aqui, que eu não estou aplicando, mas é assim, cara, problema em casa, resolve os problemas com o esporte. Então, beleza, cara, tô com problema em casa, eu trabalho, triatlo. Eu vou falar isso que eu tive problema no trabalho, eu trabalho no mercado financeiro, tá? Cara, o triatlo é a minha válvula de escape. Até o momento que eu fui demitido no banco que eu trabalhava, porque, cara, minha prioridade ficou tão no esporte, os caras, a primeira chance que teve, me mandou embora. Eu falei, opa, peraí. Tipo, eu não sou atleta profissional, não vou ganhar dinheiro com isso, sou amador e tal. Mas acho que a galera fica isso aí, tipo, termina casamento, porque é o que você falou. O cara tá com problema em casa, ele arruma um pedal de 6 horas, vai. Aí final de semana vai fugir de novo, vai fugindo de novo, ao invés de tentar resolver, né, as coisas. E aí não tem mágica, né? Isso é uma linha tênue, porque não tem receita, assim. Você não É, vai achar um coach no Instagram te falando o que tem que fazer, porque é, ter uma válvula de escape é muito é bom, muito bom. né? Pô, isso ajuda. Você vê aí vários executivos, pô, CEO fazendo triatlo. Isso é maneiro demais, porque como é que o cara vai liberar essa pressão? É muito melhor do que o cara chegar em casa e beber uma garrafa de uísque, Sim. igual era antigamente. Então, assim, eu acho que a válvula de escape é importante, mas é isso, assim, se você também não resolver as outras coisas que estão pegando e você for sair todo final de semana para pedalar 6 horas, cara, se sua mulher não fizer também, que eu dei a sorte nisso, né? É. Que é o Mas se contrário, ela né? não Tu fizer. tem que treinar, senão é ela que te larga, né? Exato, exato. Eu comecei levando ela, depois eu me criei o problema, porque eu Criou um tive que correr monstro. atrás. Exato. Mas E, cara, é difícil equilibrar, assim, porque realmente é apaixonante, cara. é, O esporte, assim, quando você começa a performar, você quer melhorar cada dia. É igual quase tudo na vida, é, só que, cara, é você contra você, né? Então, dá pra você melhorar. Quanto sim. mais você treinar, mais você melhora. Só que aí entender até onde você tá no saudável é difícil. É o que você falou, né? Tipo, cara, se você perder aquele treino da semana, era 15, você fez 14, tu vai ficar se remoendo, porque tu sabe que aquilo podia dar diferença. É uma essa semana, um na outra, mas quando na verdade é isso, né, cara? Beleza, quais são as prioridades, o que que dá pra encaixar, como é que faz, assim, cara, eu vejo você, pô, acompanho você, né, já no Instagram há muito tempo e família pra você é um prato muito importante, né? Tá na lista de prioridade ali. Então, acho que também o João veio e tudo que você puder ter na cabeça, o João vem, ocupa e tá massa, né?
Não, exato, cara. Assim, é sobre ter esses tempos de qualidade que é difícil, né, cara? Porque também, assim, a vida do trabalho, eu trabalho consideravelmente bem, assim, em termos de carga horária, né? Então, não é trivial. E aí, conseguir, por exemplo, hoje o domingo é o nosso dia de família, assim, a gente tem day off, porque treinando pra maratona, você pode fazer um longão no sábado, descansar no domingo. E, cara, a gente acorda de boa, vamos fazer o quê? Né? A gente foi num parque esse domingo. Foi ter esse tempo com o João. Assim, se eu tivesse ainda que fazer o treino de bike no domingo, eu já ia ficar pilhado. Então, assim, cara, conseguir acordar e falar, pô, hoje é dia de nada, hoje é dia de curtir a Pô, família, ter um tempo. Pra mim, pra gente é novo, porque foi uma parada que a gente começou a fazer depois que o João nasceu, né? Mas é bom demais, cara, é bom demais, assim, ter dias sem obrigação. Acho que o ser humano precisa disso também. Assim como a atividade física é importante, o ser humano também precisa, cara, não vou fazer sim. nada, hoje é o dia do descanso. Só que, pô, a gente passou anos sem ter isso, assim. Tem que saber o que que é um dia sem treino, Era tão né? normal, né, velho, que ficar sem treinar às vezes até ficava esquisito, né? A Lu Não. ainda tem isso hoje, até hoje, assim. Tipo, sábado ela correu 32, aí domingo ela ia pro aniversário da irmã dela no clube e tal. A gente já tinha curtido amanhã, não sei o quê, mas no almoço, aí eu vi o maiozinho separado, o óculos, a touca. Eu nem sei se ela nadou, mas eu acho que ela nadou, cara. Pô, É então ela, difícil de ela, ela chegar. ainda tem isso, cara. Ela não desligou completo, não, mas já tá muito melhor. E, É moleque, difícil. zero chance do João não ter contato com o esporte, né? Tipo, não Cara, precisa ser atleta, mas assim, que o esporte tá nele, não tem jeito, né? a gente tenta aquela metodologia do cara, não vou botar pressão, deixa ele escolher. Só que assim, aniversário, filho, você quer ganhar um tênisinho da ASICS? Aí ele já ganha tênis de corrida. Então ele se amarra, cara, ele se amarra. Ele, papai, vamos botar o tênis de corrida? Vamos correr com a Canela na praia? Canela, nossa cachorra, corre É, também. Então ele curte, assim, ele sim. já, ele já gosta. Esse dia eu tava falando pra ele de triatlo. Pô, papai, a gente foi num parque lá, que era uma montanha pra chegar no parque, Uhum. íngreme pra caramba, o parque da cidade de Niterói. Meu papai e mamãe já subiram muito aqui pedalando, correndo, quando a gente fazia triatlo. Triatlo, natação, bicicleta, corrida. Aí ele saiu correndo na frente, assim. Então, tipo, ele já curte, cara. Ele É, gosta, assim. Sei que ele vai tá, fazer alguma coisa. ele olha, né, cara? O exemplo arrasta, né? Não precisa ser atleta, mas eu acho também, cara, que eu sempre falo, ser atleta profissional não é uma consequência, né? Mas, cara, os valores que o esporte ensina é um negócio que Total. você leva pra vida, né? Total. Muito, cara. Eu lembro das primeiras entrevistas. Eu fui fazer uma entrevista no primeiro processo seletivo de estágio. E aí o cara, pô, o que que você tem pra me falar aí de você como líder? Aí eu usei o exemplo de como lá no pelotão de Niterói eu liderava, animava a galera pra ir treinar e tal. E aí contei meus resultados. Depois que eu fui efetivado, eu lembro do meu chefe falando, cara, eu saí da entrevista, falei, se for verdade o que ele tá falando, tá contratado. Ele botou no Google meu nome e achou. Caraca, que massa. Pô, foi maneiro. Eu fiquei, cara, algumas entrevistas assim falando de como eu era como triatleta, porque eu era estagiário, né? Falar o quê? E realmente, eu acho que, cara, dedicação e tal. Cara, o bicho pega no trabalho, eu sei o que, que é dar o sangue, Uhum. entregar. E acho que esses valores, assim, que a gente traz sabe, é muito bacana, sabe? A força de vontade. Para você fazer uma prova de triatlo, completar, você já precisa ter muita força de vontade. Você fazer bem feito, você precisa. Eu acho que hoje em dia, eu participo de alguns processos de contratação e, cara, para mim a coisa que mais faz a pessoa ser contratada é o brilho nos olhos, a força de vontade. Então, isso a gente traz do esporte, não tem como, né? É um valor ali pro atleta, né? Se destacar, ir além, performar mais que os outros, envolve o nível de dedicação. É muito difícil você ver só a pessoa que é só talento, né? Igual você vê no futebol, por exemplo. Uhum. E hoje em dia você vê cada vez menos também. É. O esporte está tão profissional e o mundo corporativo também, que você tem que querer mais que os outros, tem que se destacar, tem que ter vontade. Então, acho que as coisas casam. Não à toa você vê hoje em dia tantas pessoas de sucesso profissional indo É. fazer também esporte, né? Meu velho, vamos falar aí de Boston aí, talvez a prova que tenha mudado a tua vida aí. É, Mudou, cara, cara. mudou, né? Como é que foi a conta, assim, eu já vi, cara, pô, a gente passa, a gente faz prova, a gente vê a galera quebrando ali e tal. Cara, como é que foi essa história? E assim, eu acho que tem um disclaimer muito importante, que eu sei que você é muito, você é católico, né? Eu E, sou cristão, cara, a questão protestante. é muito, muitas, eu vejo vocês falando tudo, então acho que também tem esse lado.
Mas, cara, como é que foi isso aí? Você imaginava que isso tudo ia acontecer por causa da atitude que você teve ali, cara? Cara, quando eu cruzei a linha com o cara, entre vários pensamentos que passam na hora, depois eu ficava, cara, eu preciso conseguir o vídeo da chegada. E eu imaginava o vídeo da chegada, assim, Uhum. oficial. Falei, pô, deve ter ficado muito maneiro e tal. Mas não me passou na cabeça de que, pô, com certeza teria várias pessoas filmando ali, porque era a chegada de Boston. Sim. Né? Então eu não consegui imaginar. De tarde, né, depois de a gente ter almoçado, né, chegado no hotel, deitado e tal, eu abri o Instagram e vi o primeiro vídeo lá, que foi o vídeo que eu postei, que é que uma menina brasileira me filmou ali muito perto. E, cara, quando eu vi o vídeo, eu falei, pô, esse vídeo aqui, cara, ficou maneiro demais, assim, tá alucinante. E eu lembro que a Lu tava Mas ela resolvendo o te tempo dela. marcou, não? Ou você viu em Me alguma outra. marcou. Ah, tá. Ela sabia que era você. Ou me marcou, ela me achou, achou meu Talvez pelo zap. número, né? Talvez número de peito ali e tal. E era brasileira e tal, e eu lembro que ela me mandou o vídeo no mesmo dia. E aí, cara, quando eu mostrei pra Lu, porque ela tava preocupada com o tempo do Strava, que tava lá, não tinha batido, e ela focada, eu falei, não, daqui a pouco eu vejo. Eu falei, amor, vem ver. Quando ela viu, ela falou, caraca, que isso? E a gente dormiu pensando na frase que a gente ia botar e tal. Só que, cara, assim, a gente botou, eu achava que ia Sim. dar, né, uma certa audiência, mas, pô, eu tinha 3.000 seguidores e tal. 3.000. É, 3.500 acho, 3.000. Eu falei, cara, pô, beleza. Só que a gente foi passear lá por Boston, a gente tinha um dia só de passeio, assim, a prova na segunda, a gente foi passear lá na terça, fui conhecer Harvard, MIT, aquelas coisas todas. O E, nerd, né? cara, O nerd engenheiro, né, pô? mano, sonho de passear em MIT, engenheiro. E aí, cara, quando eu cheguei lá no. Foi em Harvard, a gente parou numa cafeteria, porque eu tava sem internet fora, né? Eu peguei um Wi-Fi. Quando eu abri lá, cara, já o vídeo já tinha viralizado muito. E já tinha viralizado um vídeo de um outro americano, assim, já tinha milhões do TikTok. E aí a galera já tinha me achado. Aí foi doideira. Aí Caralho. no outro dia eu pousei no Brasil, já tinha 20.000 seguidores, depois 30, 40, hoje eu tô com 50 e pouquinho. Doideira. E aí, cara, no dia que a gente chegou, já teve, acho que SBT em casa, na mesma semana Globo, várias entrevistas, podcast, negócio viralizando. Pô, bizarro, assim, mas muito legal que tenha sido um negócio maneiro, assim, né? Positivo, é. É, exato, sim. Pô, também se fosse uma coisa ruim, cruz credo, cara, porque É. se muda de país, de mundo, porque, Exato. cara, é bizarro, assim, o nível de alcance. Quando eu vi Cazé TV, Esporte Espetacular, Bernardinho, todo mundo repostando, eu falei, caraca, o negócio ficou. Tomou um nível, razões pra acreditar, sabe? Umas Eu paradas assim vi. que, pô, nunca sonhei. Perrengue chique, todo mundo, assim, que furou a bolha da corrida, né? Furou, furou. A parada furou, assim, tipo, gente, amiga da mãe, amiga da avó, todo mundo falou, caraca, todo mundo tinha visto o vídeo, então foi meio doido, assim. Mas Mas foi positivo. foi aquele negócio, você viu, cara, você tava chegando ali e tal, viu o cara, tipo, nem. Cara, assim, como você falou, né? Eu sou cristão e eu acredito muito em Deus. Então, contando um pouquinho da história, que você pode olhar do ponto de vista de quem acredita e também quem não acredita, acho que todos os pontos de vista são maneiros. Mas assim, um ano antes eu tinha feito o Rio e fiz 2 horas e 43, querendo fazer 2 horas e 40. Eu quebrei lá pro quilômetro de 30 e pouco e somou esses 3 minutos. E eu cheguei, cara, como o lado profissional, ex-profissional aí, eu cheguei bolado. Eu cheguei ali, tipo, não cheguei feliz. Minha segunda maratona, eu cheguei bolado. Aí a Luz chegou 10 minutos depois. 9, ela fez 2,52 naquele ano. Aí ela chegou chorando, cara. A Lua é a pessoa que eu conheço que mais ama o esporte, a Luísa e Marcos Ornelas. Assim, eu não conheço duas pessoas que amam tanto treinar e amam tanto esporte. E ela chegou chorando, emocionada, eu ali esperando ela. E aí, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, eu vou pra Boston, mas eu quero me divertir. Eu Legal. quero performar, porque eu cheguei bem lá. Mas eu falei, cara, haja o que houver, eu quero me divertir. E aí, eu e a Lu, a gente, antes de largar, que cada um vai para um lugar, né? Uhum. Aí antes de largar, eu lembro da gente fazendo uma oração junto, e eu, Senhor, que a gente se divirta, que seja um dia maneiro, Que cara, que a doideira. gente possa curtir. E aí eu fui. E lá no meio, cara, quando começou o bicho a pegar, eu lembro também de fazer uma outra oração. Eu falei, Senhor, que eu continue me divertindo, porque agora tá brabo. E que de alguma forma eu aponte para o Senhor. E falei aquilo, cara. E tem uma Caralho. foto de eu orando no meio da prova e tal. Eu falei, mas eu achei que eu fosse cruzar a linha de chegada apontando para ele e beleza. Eu botar lá a hashtag Glória a Deus, alguma coisa assim. E beleza, fiz meu papel aqui. Cara, no quilômetro 40, quando eu passei.
né, já tava ali, tipo, morto, morto, morto. Eu tava correndo antes, até metade, a 3:36, 3:40, e nessa hora eu já tava correndo a 4:40, assim, destruído. E eu passei por um rapaz mais ou menos no mesmo estado, no quilômetro 40. E aí, cara, como cristão, eu passei por ele, não ajudei, e aí fiquei pensando assim, falei, pô, Senhor, me perdoa, cara, acabei de passar, vi o cara precisando de ajuda, não fiz nada e tal. E aí eu senti, assim, o Senhor falar comigo, Entendi. né? E não é Uhum. de forma audível, mas é dentro de Uhum. mim, do tipo, cara, quem queria parar no quilômetro 40 é você, cara. Você tá muito cansado, tipo, eu não te pedi pra parar aqui. Como é que você vai arrastar um cara 2 quilômetros? Relaxa. E aí eu fui em paz aquilo. Mas lembrando, né? Acho que alguma coisa ficou ali no subconsciente. Cara, no quilômetro 42, faltando 200 metros, quando eu parei e vi o cara caído, foi meio instintivo, assim. Eu parei, você vem correndo ali, né, embalado, é meio que descendo, falso plano. E aí eu vi o cara, eu parei. E aí quando eu começo a ajudar, que eu começo a pensar sobre o que eu tô fazendo. Eu falei, caraca, 2 horas e 40 já era, ficou, não vai dar. E aí eu comecei a falar, cara, não, eu sou cristão, não posso abandonar, porque eu fiquei, cara, o que eu faço? Eu vou lá, termino e volto. Aí eu falei, cara, não, cara, eu preciso ajudar o cara, não sei o quê. E aí eu tento ver se alguém vai me ajudar, não consigo. E aí eu falei, cara, agora a única forma é ele me ajudar. Aí eu dei um grito com ele, eu falei, get up, levanta, levanta, vambora. E aí ele mesmo se levanta. E dá pra ver no vídeo que ele mesmo que faz o esforço, o quadríceps dele e tal. E aí ele me agarra, a gente começa, né, a caminhar junto Uhum. ali, mas ele ainda tava meio que olhando pra baixo, assim, meio cabisbaixo. E eu falei, cara, se ele continuar olhando pra baixo, ainda falta tipo 200 metros, ele vai cair de novo. Aí eu peguei a cabeça dele e falei, cara, olha pra linha de chegada que é pra lá que a gente vai e tal. Aí foi, cara, muito emocionante, porque Boston já é emocionante. Aí você imagina, você levanta um cara, começa a levar, putz, a torcida toda ali animando a Caramba. gente. Foi muito melhor do que terminar sozinho, assim, realmente foi irado. E aí, assim, não fiz o tempo que eu queria, só que eu terminei com aquela sensação de, cara, beleza, eu não sou profissional, eu sei que eu teria feito, vambora, na próxima eu vou fazer, mas, pô, foi muito mais maneiro e tal. E só que eu não imaginava, assim, né? E A talvez a luz tua chegou. missão nessa prova fosse essa, né? Não, Total, não o total. tempo, Hoje, né? hoje eu não tenho dúvida. E até, cara, quando a gente chegou, porque eu acredito muito, assim, que Deus fala com a gente, né? De alguma forma ele fala lá dentro, a gente Uhum. só ouve ali no espírito. E, cara, quando a gente chegou no Rio, eu lembro da luz super tensa, assim, caraca, meu marido agora vai virar influencer, ferrou, e não sei o que, como é que vai ser com o João? Eu falei, amor, calma. Eu vou passar no processo seletivo que eu tô fazendo. Eu vou continuar trabalhando. Calma, relaxa. Fica tranquilo. E antes de postar, eu lembro também de fazer uma oração e eu falei, Senhor, não me dá nem mais nem menos do que eu posso suportar. Porque, tipo, se bate 1 milhão, pô, Senhor, que eu esteja preparado. E aí eu postei e relaxei, cara. Quando eu cheguei no Rio, eu tava pilhado positivo, assim. E aí eu lembro que a gente chegou em casa, já ia ter uma primeira entrevista, assim, com uma rádio, e aí a SBT ia vir em casa. Assim. Aí eu lembro que eu desci o elevador do 13, onde a gente mora, até o térreo, e a Lu, por acaso, não tava. Eu tive do 13 ao térreo para fazer uma oração. E eu senti Deus falar comigo assim, tipo, cara, não é você. Porque tava todo mundo falando, pô, você é sinistro, não sei o quê. Eu falei, cara, não é você. Sou eu em você. E as pessoas estão aplaudindo o que Jesus faria ali na chegada de Boston. Então fica tranquilo. E aí aquilo para mim fez todo sentido. Eu lembrei que antes de embarcar, uma menina na igreja, que é muito amiga nossa, veio orar por mim e falou, cara, Pedro, Deus vai fazer alguma coisa muito grande na vida sua e da Lu, não sei o que, se Uhum. prepare. E ela A falou assim: guarda o molecão? seu Caraca, coração. É bizarro. que E ela falou doido. assim: guarda o seu coração. Isso domingo, tipo, menos de uma semana antes. E aí eu lembro que eu fiquei lá, pô, obrigado. E eu achava que era parada do processo seletivo. Eu falei, cara, eu vou passar pro processo que eu quero, não sei o quê. E aí, cara, ela voltou, ela saiu, né? Eu fiquei lá e tal. E aí ela voltou e falou, cara, eu tô sentindo com muito temor, assim, guarda o seu coração, guarda o seu coração. Tô sentindo Deus falar isso. Aí, cara, quando o negócio tomou essa proporção, todo mundo me elogiando na internet, eu lembrava, cara, guarda o seu coração. E eu lembrava a oração que eu fiz no elevador, do tipo, cara, não é você, sou eu e você. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Aí eu lembrei da oração que eu fiz no meio da prova. Aí, pô, isso foi bizarro, cara, assim, pra quem não crê, vai acreditar agora. Na segunda foi a prova. Na sexta-feira antes da prova, eu fiz um devocional no meu Instagram que eu tinha sentido de Deus de começar a fazer 2 semanas antes, e nesse, logo antes da prova, eu falei sobre a chegada de uma maratona.
né? Eu falei de Paulo, quando Paulo compara a nossa vida com uma competição, e eu falei dos últimos 200 metros, que foi uma outra pregação que eu ouvi, que fala sobre a gente, cara, como se fosse os Isso, últimos velho. 200 metros, a gente indo para a Terra Prometida, que Deus prometeu pra gente. E aí, cara, depois, tipo, quando aconteceu, eu falei, caralho, tudo faz sentido. E aí eu gravei até um vídeo da chegada com o cara, com o áudio do devocional, assim, tipo, cara, tudo fez sentido. Então, quando eu Isso. começo a conectar essas coisas, eu falo, cara, é impossível achar que foi o acaso. Tipo, eu sabia, Deus quis. E cara, aí quando eu entrava nas entrevistas, na Globo, do que foi, eu entrava falando, cara, glória a Deus por tudo isso, porque as pessoas me falavam assim, pô, Pedro, eu não sei se eu faria isso. E eu mesmo falo, cara, eu também não sei, acho que eu não faria. Foi aquilo ali, cara, foi Deus me conduzindo para aquilo. E as pessoas começaram a me seguir, e hoje em dia, no meu devocional, já tem muito mais gente ouvindo e tal. Então, assim, acho que Deus usa essas coisas para que pessoas conheçam a Ele, conheçam que Ele Sim, fala, que Ele está vivo, que Ele é real. Então, para mim, isso faz muito sentido, e acho que agora, para algumas pessoas. Pô, acho muito legal, assim, essa repercussão toda, sim. cara. Mas as Não, mensagens é. mais maneiras que eu recebi foram, assim, sobre isso, sabe? Que legal, velho. Sobre a conexão disso com Deus, assim. E, cara, eu vou citar um caso aqui, não sei se você lembra, sabe a Ana Augusta, triatleta, Ana Augusta, Sim, sim, ela sim, foi sim. campeã mundial em Kona, né, 2022. E, vinte e dois. Eu E, lembro dessa cara, chegada. na chegada dela, né, tinha atleta lá. E, cara, velho, a Ana tomou muita porrada. E, cara, ela é um ser humano fantástico, assim, é minha amiga, enfim. E ela se culpou muito por aquela cena. E você falou uma frase agora que tu falou, cara, não sei se eu faria. Talvez o Pedro competindo num triatlo valendo a vitória, não Total, faria. total. Talvez não faria. É uma coisa que acontece e, cara, talvez eu já lembro de ter passado por atleta ali, nunca fiz. Você tá ali, cara, meu tempo, meus watts, não sei o quê. E, cara, aí você imagina, no caso da Ana, eu defendo muito porque eu tava lá na chegada em Kona, eu tava cobrindo aquela chegada. A atleta ela tava caída há um tempão, eu acho que foi uma negligência bizarra da equipe médica do Ironman que deixou aquela atleta lá, cara, mais de minuto, velho. Mais de minuto, a atleta É, lá, tipo, pode, pô, agachada. no Iron Man pode fazer uma Não, diferença na absurda. chegada, virou a cena assim e, tipo, o cara depois ajudou e tudo, mas assim, não dá pra culpar quem fez e nem quem não fez, né? Quem não fez, né? Mas são momentos, né, velho? Tipo, e aquilo É, não, ali, assim, cara, eu como atleta, cara, eu acho que assim, a maioria às vezes nem vê. Talvez a Ana você tenha tá ali cruzado, no. nem viu a garota, entendeu? Por mais bizarro que pareça, mas assim, sua cabeça entra num estado ali do flow. E, cara, ser humano, a real é essa. Hoje em dia as coisas estão tão polarizadas, mas o ser humano, ele não é nem bom nem mal, ele é os dois, né? Paulo, que era Paulo, né, da Bíblia, vai dizer, pô, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então, tipo, eu sei que eu fiz aquilo ali porque, cara, foi uma parada específica para Sim, aquele dia que Deus quis me conduzir. Porque acho que 90% das vezes eu não teria visto, rapaz. sim. Tudo bem que esse foi na minha cara ali também, não Uhum. teve como eu não ver. Mas o pessoal criticou muito as pessoas que vinham ali e não paravam para ajudar. Eu sei que, cara, 90% das pessoas não viram, 10% viram, não tiveram tempo de raciocinar. Cara, foi uma coisa que Deus preparou para aquele momento para eu ajudar. Mas eu acho que é isso, assim, a gente resgatar. E aí talvez o exemplo do meu vídeo fique também, que aí as pessoas, querendo ou não, tendo visto o vídeo e achando legal, numa próxima, talvez repare mais. Sim. Porque eu já tinha visto vários vídeos. Eu vi o vídeo do Alistair Brownlee levando o Jonathan Brownlee. E, pô, aquilo me marcou. Eu falei, que irado. É. Então, cara, eu acho que o ser humano é isso, assim. Eu já ouvi, eu acho que até o teu podcast com a Ana Augusta, e dá pra perceber o quão a pessoa é boa ali, né? Você não precisa Uhum. conhecer. E acho que a pessoa pegar um vídeo ali da chegada e falar, pô, olha só o que ela fez, e até isso afetar a pessoa dela se julgar, eu acho que é isso, cara. Quem é bom tem que saber que é bom. Não dá pra pegar um retrato ou um videozinho e falar, cara, e as pessoas que não me conhecem também vão começar a falar de mim, e aí por isso que eu acho que Deus reforçou aquele dia, falou, cara, não é você. Se você pegar isso pra você, ferrou, você vai começar a achar que você é um cara que você não é. Então eu sei que eu não sou nem bom nem mal, assim. Graças a Deus eu acho que eu tô melhor do que talvez a média. Mas assim, cara, não dá, assim. Todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado ruim. E a É. gente que é atleta, cara, coloca esse objetivo ali, às vezes não vê nada, assim. Esse é o medo, é aquilo que a gente tá falando dos Sim, amadores. Cara, bota sua meta. Cara, eu quero fazer, por exemplo, eu falo, eu quero fazer 2 horas e 40 na maratona. Só que se isso se tornar mais importante do que tudo, ferrou. sim. Então hoje eu já coloco metas até mais altas para poder conseguir passar por cima, né? Eu não tô me É. ousando falar 2h30 ainda, né? Porque senão ferrou.
E, cara, como é que a Lu agora tá menos preocupada de você ficar famoso aí? Como é que ficou? Ela já viu que eu não viralizei tanto. Não, porque viralizou, assim, cara. E aí, isso foi até pra mim no começo, assim, porque quando o negócio começou a escalar, eu falei, cara, ferrou, assim. Eu lembro a galera no trabalho falando, pô, você vai pro Fantástico, não sei o quê. Não chegou nesse ponto. Mas, assim, quando começou a desacelerar, eu lembro de eu ficar chateado. Aí eu lembrei também da oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, não me dá nem mais, mas também nem menos. Aí eu falei, ah, tá bom, nem mais, É nem menos. isso. Então ele me deu o que dá pra suportar. E assim, hoje em dia, com a rotina que eu tenho, cara, eu já não consigo dar atenção no Sim. Instagram que eu gostaria. Então, assim, hoje a Lu já tá, ela se divide bem, tem coisa até, teve trabalho, por exemplo, esses dias, ela recebeu uma proposta de fazer uma propaganda pra Seara. Ela não come carne, né? Então ela falou, cara, não tem nada a ver comigo, mas, pô, meu marido come, Night Run, ele vai gostar. Ela mandou pra mim. Então, assim, a gente já Que consegue, pô, legal. diferenciar as coisas. Ela falou, cara, manda pra você, mas ó, 50-50, porque toda a parte de edição é tua. Eu não consigo, não vai dar. Então a gente se divide bem assim. Agora a gente tá indo com a Rexona pra correr Berlim, Ah, né? legal. Então, pô, tá levando os dois, vai a família toda, vai João. Que E massa. aí, o conteúdo, assim, quando precisa de alguém pra editar, pra ficar bom, é ela. Cara, eu faço meus vídeos assim em pouco tempo que eu tenho. Meu foco é fazer o devocional sexta-feira. Quando dá, eu correndo. Meus vídeos que mais bombam são eu correndo a prova e filmando a prova. E É, aí a galera curte. Assim, vou fazer uma prova de 5 quilômetros. Aí esses dias eu ganhei uma prova filmando a chegada. Aí a galera, pô, como é que você tá filmando, chegando? Então, assim, minha vida é isso, cara. Eu vou correr amanhã de manhã cedo. Depois tenho uma reunião aqui. A gente tem duas reuniões ao mesmo tempo. Então, eu não consigo priorizar, não virei influenciador, por mais que eu seja de alguma sim. forma, mas eu não vivo disso. Meu trabalho é aqui, trabalho numa empresa de cosméticos que eu me amarro, e o meu foco é aqui. E ela, o foco dela é gerar Que conteúdo e tal. massa. Então, hoje em dia, as coisas voltaram para o eixo 2 meses depois, né? Não, 2 meses, não, cara. três já. Foi em É. abril, mais Foi junho, abril, julho, foi agora. abril. E 3 meses já. eu achei massa, velho. Porque assim, o negócio da Rexona, que, não sei como é que foi, assim. Aí a minha curiosidade como alguém do marketing, né? Porque, cara, o slogan da Rexona é não te abandona. E, cara, viram aquela Casou cena, perfeito. casou demais, assim. Tipo, os caras entraram em contato com você na hora. Como é que foi essa Cara, história? foi muito doido, porque assim, foi. Eu saí de férias logo depois que eu voltei, né? Eu saí de férias, sim, e aí isso me ajudou muito, porque tinha um monte de entrevistas e eu tava no trabalho antigo. E um dia depois das férias começarem, eu viria para a empresa que eu tô hoje para fechar. E aí, cara, um dia antes, o pessoal da Rexona mandou mensagem falando: pô, Rexona não te abandona. Quando eu vi aquilo, eu falei: caraca, faz todo sentido. Ele falou: vocês topam fazer um call com a gente hoje? No mesmo dia, assim. Eu falei: beleza. Quando eu entrei no call, tinham 7 pessoas no call. Aí eu, pô, tá fechado, né? 7 pessoas. Eles, vocês vão escolher qualquer maratona, a gente paga e vocês vão falar de Rexona, porque Rexona não te abandona. Eu falei, pô, faz todo sentido do mundo. E aí um dia depois eu vinha para a empresa que eu tô hoje para negociar e Sim. fechar minha vinda. E aí eu não conseguia dar atenção para Rexona mais. Aí eu falei, Lu, negocia. Aí eles passaram lá orçamento e tal, e a Lu mandando, ele falou, não, não, olha só, é permuta. Ah, tá, mas qual que é a permuta? Não, a gente compra a passagem, todo o resto, faz tudo pra vocês e vocês comem pela Rexona. A gente falou, pô, permuta assim, cara, tá feito, Eu, fechado, faz todo sentido do mundo, pô, Rexona não te abandona. E aí casou, cara, com o slogan da marca e, pô, os caras são muito bons, assim, a equipe de marketing deles lá tá super, super legal, assim, mandaram pra gente ontem as passagens, que já massa. lugar pra ficar e, pô, poder fazer uma major. Quem saiu de Boston, cara, que é um custo bem alto, É, e aí eu falei, pô, amor, a gente podia fazer todo ano uma, né? Ela, pô, ficamos ricos, eu não tô sabendo. E aí, cara, pô, 3 meses depois, poder fazer uma outra, tudo pago. Três não, né? 5 meses depois. E, pô, vai ser maneiro demais, assim. É pena que eu não tô treinando tão bem quanto eu tava em Boston, né? Mas eu ainda tenho 2 meses aí, 8 semanas. Então, eu tô na esperança de conseguir até lá me preparar. Mas a prova é mais rápida, é, ajuda. Então, eu acho que os 2:40 vêm, assim, espero, né? Mas tô treinando quase nada, cara, tá brabo, assim. Essa, é. essa rotina nova de trabalhar Trabalho em novo, São né? Paulo, morar no Rio, vir toda semana, meu corpo ainda não acostumou, assim. É, Tá não. meio sofrido. É, o pratinho que você tá rodando agora é outro, né? Tá focando em outro pratinho nesse Exato, momento, né? exato. É isso, cara, é isso. Mas No... eu acho que dá, assim, vamos ver. Eu sou um cara otimista. Não, Tem, cara, tem pô, dois mas é meses. legal. Legal ver o teu lado da história, assim, porque é isso, cara. Às vezes a gente vê tanta coisa bosta na internet.
e que viraliza e tal. Acho legal quando atitudes legais e assim, o vídeo ela já sabia. Não, esse eu falei, não, conheço esse cara, o Arieta, tal, não sei o quê. Não, mas quem é esse cara? Eu falei, não, esse cara tem história e tal. E é muito massa quando coisa boa viraliza, né, cara? Eu acho que muitas vezes eu vejo a galera, não, não vou postar, por exemplo, sei lá, que doei dinheiro pra uma instituição e tal. Eu falo, cara, a galera hoje posta tanta coisa bosta que você não pode postar um negócio fazendo bem, dane-se se vai dar seguidor ou não, né? Mas assim, é muito massa quando um negócio Cara, legal dos valores do total. esporte. Eu vou te falar assim, hoje em dia eu me amarro nesse tipo de conteúdo. Eu não faço tanto, justamente por esse julgamento, até para não associar uma coisa a outra. Uhum. Mas, cara, uma parada que eu senti também no coração, tô falando aqui pela primeira vez aberto, mas quando começou a viralizar, eu falei, cara, com certeza vão aparecer propostas para fazer publicidade e tal. E eu coloquei uma meta, eu falei, cara, a primeira eu vou doar. Eu senti também assim de Deus, falei, cara, a Massa. primeira é para doação. E aí, cara, começou a passar um tempinho, nada fechava. Eu falei, ah, beleza, cara. E aí depois, de novo, assim, essa parada, Deus fala, né? Aí eu comecei a sentir, eu falei, cara, Deus não espera a gente fechar as coisas para andar. Aí eu lembro que eu marquei uma reunião com meu pastor, eu falei, vamos começar o projeto social? Meu pastor, ele é sonhador, assim, ele tem várias ideias de projetos sociais e tal. Aí eu falei, vamos começar? Vamos. Eu falei, pô, tá pra fechar uma parada aí, uma publicidade pro Bradesco. Se fechar, cara, eu vou ganhar não sei quantos mil aí. E ó, tudo pro projeto. Vambora? Aí, cara, a gente fez a reunião na casa dele. Eu saí da casa dele 1h40 da manhã. Acho que eu tava de férias nessa época, porque pra conseguir. Foi naquela semana que eu te falei de férias. E aí, cara, eu entrei no carro, 1h40. Quando eu entrei no carro, eu abri a mensagem da Lu, que a Lu tava tocando, falando, fechou o Bradesco. Eu falei, cara, tá vendo? É Que tipo, é loucura. isso. Então, assim, daqui a pouco eu vou receber, vai pro projeto. Eu não fico falando muito isso, cara, mas eu acho que a gente precisa se falar, assim. Porque, cara, Uhum. tem coisas que são bobas. Eu faço um trabalho social com a galera da igreja, num abrigo em Niterói, e, cara, um dia tinha uma menina do abrigo que tem, precisa de atenção especial por um problema neurológico. E, cara, ela tava sem ir pro colégio, porque a prefeitura não pagava, enfim, tava todo um tema lá. Aí eu botei no Instagram, falei, quem quer? Antes de viralizar, né? Eu tinha 3 mil. Quem quer rachar o colégio dela? Tipo, cara, em um dia apareceram 8 pessoas, a gente começou a doar R$ 150 cada um, formou ali um mini grupo de, cara, ajuda para uma pessoa e fez toda a diferença para essa menina. Então, eu acho Uhum. que esse tipo de coisa a gente tem que falar e tem que botar mesmo, e tem que pedir ajuda, e, sabe, criar essa corrente do bem, eu acho que é super Sim. maneiro. E aí eu comecei a contar essa história. Eu lembro de uma menina do trabalho, ouviu a história e falou: Cara, tá aí, vou organizar uma corrida de rua. E ela se inspirou também que a Lu faz isso no aniversário dela. Uhum. E aí você começa a criar essas correntes, cara, e, É. e as coisas acontecem, sabe? Acho que essas coisas têm que viralizar mesmo. Sim. Que bom, né? Que foi um exemplo maneiro e rendeu vários frutos aí, mas assim, acho que esse tipo de coisa, cara, tem muita coisa boa assim no mundo, tem muita gente fazendo coisa boa que às vezes não fala, e aí dá É. espaço pra tanta coisa ruim, sabe, ficar ocupando. Eu sou maior fã, cara, desse Razões pra Acreditar, É essas massa. vaquinhas online, eu me amarro. Também sigo pra caramba ali, cara. E, pô, acho que eu tive muitos ensinamentos com o acidente da Luísa Batista, assim, cara. Foi um negócio que eu vi, muita coisa, assim, cara. Foi me ensinando algumas coisas. Acho que ainda tô devendo algumas coisas na minha lista de prioridade, meus pratinhos aí, mas tem algumas coisas que eu quero fazer. Você fica naquela correria, às vezes, jogando pra frente, né, velho? Fala, pô, não, daqui a pouco eu Normal. faço, tô rolando. Cara, tem que ir, é o que você falou. Cara, primeiro faz Tem que e pegar um depois vê. dia, sabe, cara? Pra mim foi assim, pegar um dia no ano. E aí eu lembro que foi o aniversário da Lu, que a gente foi fazer uma ação social lá. E aí depois eu fui no projeto do abrigo que eu vou até hoje. Cara, um dia que eu destinei pra ir no abrigo que eu falei, cara, é isso. Deus me chamou pra vir mais e vambora. Esses dias foi muito legal que eu fiz a corrida lá do time Brasil e encontrei a Luísa, né? Luísa Batista. Aí a gente almoçou junto, cara, ficou naquela resenha contando as histórias, né, de quem viveu o triatlo lá Ah, atrás. E, cara, pô, essa menina é um milagre, assim, que ela viveu e a forma como o equipamento chegou e tudo. E, cara, muito legal, porque a gente trocou essa ideia do, cara, como é que é a vida pós o atleta profissional. E eu vi como que a Luísa estava feliz, assim, e leve, sabe? Vivendo a vida. sim. Óbvio, com aquela coisa também de, cara, eu sei que eu posso mais, pô, meu corpo ainda não tá como eu queria, e incomoda ela, e eu super entendo. Mas, cara, com aquela coisa de, caramba, olha quanta coisa tá acontecendo de bom depois de uma coisa que foi difícil. Então, pô, pra mim, ela, cara, ela já era um exemplo, assim, quando ela era atleta antes do acidente, e hoje ver tudo que ela passou, cara, a admiração, assim, só aumentou, assim. Pra mim, a Luísa é É um foda. ser humano, assim, diferenciado, sabe? E eu acho também, cara, o atleta, você falou isso, toque, acho que o atleta fica todo naquele negócio de, cara, treina, 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 descansa, come e dorme, né?
E às vezes acha que só sabe fazer aquilo da vida, né? Então, às vezes, cara, você mesmo foi por Exato. outro caminho, outro, cada Luísa ela foi obrigada a seguir outro caminho. Cara, hoje a Lu fala, né? Ela fala, é a Lu sem filtro, né? Ela não tem filtro mais, ela fala, ela tá comunicativa e foi aprendendo Total. outro lado, do lado de gestão, tem, né, quer ir para outros lados e Exato. vivendo o esporte de uma outra forma, né? Claro, que você falou, né? A cabeça da atleta competitiva tá lá ainda, isso aí, cara, isso acho que ajudou muito ela a se recuperar, sabe, no Total, processo. total. Se não O fosse atleta, monstro ela que não ela tinha é, assim, sobrevivido. surreal, Total. assim, cara, o que a Luísa passou. Mas, cara, levar essa mentalidade para outras coisas é que você estava falando também no trabalho, né? O brilho no olho, vontade de fazer, ela vai fazer, e tudo que ela Total. fizer, ela vai fazer nível altíssimo, né? Exato, não, é exatamente isso, cara. Essas pessoas, assim, tem as pessoas que no que ela se dedicar, botar a mão, cara, as pessoas fazem as coisas acontecer. E a Lu, pra mim, eu falei, cara, um sonho um dia é conseguir trazer você no trabalho pra palestrar pra galera, Lu. É, eu falei com ela, pô, Pô, ela é, pô, nota mil, assim, e um milagre vivo, né, cara? sim. O que ela viveu ali, putz, Pô. me amarrei, cara. Foi o almoço assim que Mastercard não compra, sabe? Por acaso a gente se encontrou lá e almoçamos juntos, pô, maior resenha boa. Essa corrida aí tava massa, hein, cara? Eu vi, tipo, muito Cara, atleta, eu fico muito bobo, maneiro. cara. Porque eu não normalizei essas coisas ainda, sabe? Tipo, e aí nem quero de, pô, encontrar os atletas, assim, eu sou fã, cara, das coisas. Aí fico meio, Exato. tipo, não, É, sou mídia, não, peraí e tal, tem que fazer, mas eu fico, pô, mas, tipo, é o Cielo, não, é não sei quem, você fica. exato, cara. Não, pô, eu pirei naquele dia lá. Porque a galera me aplaudindo, cara. Pô, eu recebi lá a placa dos medalhistas olímpicos. Eu, caraca, eu que sou fã, calma aí, ó. As coisas estão Tá invertendo invertendo aí. aqui. Emanuel me entregou a plaquinha. Eu falei, pô, que isso, né? Cara, Galera. E é isso, sabe? No fim do dia, é todo mundo humano. É isso. Quando a gente é muito fã, às vezes a gente vai encontrar a pessoa e a gente fica, caramba, olha isso aí no fulano. E de vez em quando a gente vive isso agora, né? Porque eu tô do outro lado, né? Que agora depois que viralizou, eu virei influenciador, as pessoas às vezes vêm, pô, posso tirar uma foto? Eu falo, caraca, eu me amarro, velho, é só chegar e tal. Então, assim, no fim do dia, cara, é todo mundo ser humano, com as suas inseguranças, com as suas vontades, e os caras são, pô, nota mil, assim. Tem um ou é, outro que é meio astro, mas, pô, a maioria é, é muito, muito nota mil. meio perna, Essa né? corrida foi irada, cara. E, cara, como é que é pra você quando te parar na rua pra tirar uma foto, assim? Isso é meio. É estranho ainda, né? E assim, só que como a Lua, ela ganhou essa visibilidade como influencer um ano, 2 anos antes, também é uma coisa recente. Foi muito estranho pra família quando foi ela, assim, no começo. Tipo, cara, a Lu às vezes chegaram na prova e a pessoa chegar chorando pra falar com ela. Pô, eu sou muito sua fã, te admiro. E ela, caramba! E a Lu sempre foi uma pessoa tímida. Eu sempre fui É, o expressivo do casal. Então, isso, a gente viveu isso durante um ano. Só que assim, eu já tava me acostumando a chegar nas corridas e a pessoa nem sabe quem eu sou, me entrega o celular e fala, tira uma foto da gente. Eu, claro. Então, isso pra mim já tava normal. Hoje em dia ainda tô me acostumando. Chega na corrida e, pô, você tira uma foto da gente, do casal junto. Então é maneiro, eu me amarro, que assim, eu massa, curto cara. isso. Mas também eu sei que é temporário, cara. Daqui a um ano, dois, ninguém lembra do vídeo viralizado em Boston e a vida segue. Por isso É. aquela parada, né, do nem mais nem menos. Eu também não quero, sabe, me Uhum. deslumbrar com essa fama que eu sei que, cara, cada semana tem um vídeo viralizando e vai e vem, É, mas assim, foi muito legal também, né? Consegui claro. fechar parcerias legais, pô, vou correr Berlim, cara, vou visitar meu irmão que mora em Berlim, que eu não via há 7 anos. Então, pô, são Caraca. coisas. Não via não, né? Eu vi mais vezes, mas nunca fui em Berlim, ele já mora há Hum. 7 anos, né? Eu já vi algumas vezes, assim, duas ou três só nesses 7 anos, mas, pô, vou lá ver ele, vou correr uma meia. Então, cara, muita coisa boa, assim, que Deus vai trazendo com as coisas. Mas eu sei que essa fama, eu acho que tem um prazo aí de Uhum. validade. Mas querendo ou não, também tem 52 mil seguidores. Eu uso isso para, cara, falar de Deus, falar de esporte, que são coisas que eu considero Uhum. importantíssimas. Então, eu também estou me amarrando nisso. Mas se alguém me parar aí na rua, cara, vem tirar foto, eu me amarro. E se, pô, quiser pagar Massa. um cafezinho pra gente trocar ideia, é mais legal ainda. É isso, pô, mas paga, né? Paga o café aí, né? Paga o Que café. Ou coisa. então, deixa que eu faço também, que eu me amarro em café, cara. Eu fiz até curso É, de barista.
Curiosidade aqui. Eu me amarro, cara, me amarro em café. Pô, chamar pra Aí, tomar café é aceito. mais um espaço patrocinador aí, ó. Arrumar alguém É pra. aí, ó. Se Ó. chama marca de café. Meu Top. velho, reta final aqui. Qual que você acha que é a melhor lição aí que o esporte te deu, cara? Cara, eu acho que eu vou falar uma frase que é meio clichê, que eu botei lá no vídeo, né? Quando viralizou, eu falei: corrida não é um esporte individual, né? Acho que a vida não é individual, então eu acho que nem só o esporte me ensinou, mas a vida, cara, a gente não tá correndo essa corrida sozinho, assim. Eu já precisei de ajuda na época que eu treinava, pô, pra formar, por exemplo, um campeão igual o Midal, cara, tô juntando Miguel com Hidalgo, tô falando Midal. Mas para formar um Miguel, pô, uma Jennifer da vida, quantas pessoas não participam nesse processo? Para a gente se dar bem na vida, cara, quantos professores nos ensinaram? Então, acho que a vida é isso. Assim, em algum momento a gente vai levantar alguém no meio do percurso, e em algum momento, cara, pode ser que eu caia lá e precise de ajuda para completar uma major, ou no trabalho precise de ajuda, e por aí vai, assim, cara. E a certeza que um dia a gente tá bem, tá correndo a 3 por 1, e no outro dia a gente tá precisando de ajuda. Então, acho que é o ensinamento e acho que a grande lição do vídeo que eu gosto de deixar é isso, cara. Peça ajuda e ajude alguém, né? Igual você falou, cara, eu também me incomodo muito com isso, porque, cara, a correria do dia a dia a gente tá sempre jogando pra frente. Escolha um dia. O dia que eu fiz a ação lá com a Lu foi uma véspera de Natal. E no dia 24 de dezembro eu fui pela primeira vez num abrigo, né? Fazer um trabalho legal lá. Então, assim, é um dia do ano, escolhe um dia, cara, que às vezes esse dia te marca muito mais do que a marca que você deixa nesse lugar. Eu lembro quando eu fui no dia 24 e, cara, naquela mesma semana a gente já combinou de levar as meninas para passar um ano novo na praia. Então, assim, essas coisas, cara, fazem tão bem para a sociedade, mas primeiro para a gente, porque Deus fez a gente para viver em sociedade. Então, se puder deixar algum conhecimento aí, algum ensinamento, viva a vida em comunidade, ajude alguém, faça uma coisinha, cara, porque pode ser bom para você. Hum. Então, acho que é isso. E E bora qual que é o correr. teu sonho hoje? Cara, meu sonho. Uau. Eu Pode acho ser que eu tô pessoal, vivendo. Eu profissional. acho que eu tô vivendo muitos sonhos, cara, assim. Dos últimos 3 meses eu tenho vivido muitos sonhos, então acho que, pô, sonho que eu posso dizer é ter mais filhos e continuar talvez deixando alguma marca para eles, para a sociedade, e conseguir, depois de velho, olhar e falar: caraca, o João, ou quantos filhos eu tiver, são seres humanos melhores que eu sou, sabe? Falar: pô, beleza, então completei minha jornada, tô feliz, Massa. cuidar de netinho e tá bem. Porque o resto é passageiro, assim, cara, mas poder falar: putz, aquilo que eu me propus a fazer, eu consegui fazer bem feito, tá bom, sim. Porque dinheiro a gente sabe, nunca é suficiente, a gente pode ganhar bem, a gente vai achar que a gente não ganha. O tempo também, se eu fizer 2,39 em Berlim, cara, a certeza é que ano que vem eu vou querer buscar 2,38 e por aí vai, assim. A gente é como um cachorro correndo atrás do ônibus a vida inteira, quando o ônibus para, o cachorro fica parado e fala: que agora? O que eu faço? Então, assim, não tem fim. Mas o que é importante pra gente? Pra mim, acho que é criar bons filhos, conseguir envelhecer do lado da Lu, pregar o evangelho e falar do amor de Deus e de alguma forma apontar para ele ao longo das corridas da vida. Para mim acho que é isso, sim. Um dia a gente vai morrer, cara, e para mim é viver ao lado dele para toda a eternidade. Isso é o que eu quero e isso eu acho que eu vou ter, né? E poder levar outras pessoas comigo é a minha missão de vida. E para minha família, cara, ver eles fazendo isso ou muito além do que eu faço, aí só de pensar eu já traz um sorriso pro rosto. Porque o resto é passageiro, cara. Passa muito rápido. E tu quer ter Agora, quantos falando filhos? contigo, eu tava lendo. Cara, eu queria ter muitos até ter o primeiro e entender que o buraco é mais embaixo. Hoje eu quero ter mais um ou dois, assim. 2 ou 3 é uma boa Pô, conta, assim. Já é uma pô, missão, cara. é uma boa missão, imagino. Você ia falar e eu te interrompi, desculpa. Você falou que tava Não, falando eu tava contigo. falando contigo agora e, cara, lembrando de quando eu tinha 16, 18 anos. Cara, isso são 20 anos atrás, assim, de lá pra cá eu vivi metade da minha vida, assim. Então, metade da minha vida foi até eu ser atleta profissional, e depois metade pra cá. E passa assim, cara. Daqui a 10 anos a gente vai se encontrar e falar: pô, alguns cabelos brancos e tal. Então a vida é muito passageira. É porque o É. ser humano não consegue ter a dimensão, assim, do tamanho do negócio. É muito mais rápido. Então, pra mim, cara, os papos que eu gosto é de falar de coisas maiores, né? Eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de eternidade. Eu me amarro nisso, assim. Então, é Boa. isso.
Foi bom Pô, papo, meu hein? velho. Não, pô, vamos. Bom que temos pauta para outros papos depois. Pô, Mas, pô, muito que bom bom. que deu certo na correria das agendas aí. E oito, É, 9 da eu em noite São aqui. Paulo, você em Maceió, amanhã você vem para São Paulo, né? É. Vamos ver se Quitou a pro gente toma um Rio. café, então, pô. Você tá Boa, aí? boa. Vamos. Bora. A gente fala Você aqui vai no ficar onde podcast. aqui? Na Vila Olímpia, perto, Ah, então, tem relativamente perto aí Pinheiros. também. É. Boa, boa, Vamos trocar uma top. ideia depois aí, mas, pô, cara, Boa. prazer conhecer tua história, como eu falei, via você competindo, então via você competindo mesmo. Te conheço antes de viralizar, então, dos Bem 3.500 antes. seguidores ali. É, boa. Você era um dos 3.500. É, porra, eu conheci ali, conheci quando eu era famoso, mas, pô, massa saber a tua história, cara. Já gravei com a Lu, acho, pô, admiro demais vocês, a família, os valores e tudo. Acompanho muito o João ali. E, cara, Obrigado, pô, só desejar o bem pra vocês aí sempre. obrigado, obrigado. Não, e parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Eu acho que vocês, pô, eu lembro quando surgiu o Mundo Tri, lá atrás, né, com Wagner e tal. Foi o Wagner que É. criou, não foi? Foi o É. Vaguinho. E eu lembro, cara, e assim, como que fez a diferença pra comunidade e tal, antes do triatlon viralizar, antes da corrida viralizar. Então, pô, ver todo o apoio que você dá pros atletas, pros profissionais, ver você se emocionando com a DJ, me emocionei quando vi você se emocionando. Pô, isso é maneiro demais, porque a gente gosta, cara, a gente vibra, a gente curte, É, a gente sabe o perrengue, né? A gente né? sabe como que é difícil você chegar lá e fazer uma prova igual a DJ fez, ter os resultados que o Miguel tá tendo. Então, pô, eu sou fãzão deles e do trabalho que você faz aí. Parabéns mesmo. Porra, valeu, irmão. Valeu pelas palavras. Tamo Começou a junto. falar, eu já comecei a até foda. O da DJ foi, pô, me pegou demais. Mas eu sou chorão mesmo, Cara, porque tem foto minha chorando e eu vou sou continuar também. chorando. É bom demais, cara. Que é Eu isso, você choro falou. pra A gente caralho. sabe o perrengue que atleta passa, por isso que eu também gosto de. Acho que o podcast tem o papel de contar a história, cara. Montar quem foi contando essa história até chegar na DJ. Inclusive, já Exato. vou deixar o recado aqui. O Ornelas, eu já troquei muita mensagem com o Ornelas, a gente não conseguiu gravar. Agora é Pô, ele impossível tem que você que crie ir, alta cara. temporada para ele, né? Verão europeu, ele trabalha pra caramba lá e tal. Mas o Ornelas é um, e depois eu vou fazer via você. Falar, Pedrinho, manda mensagem para Cara, ele não, lá, dá uma vamos. cobrada, a gente vai fazer. Pô, tem que fazer. Cara, Marquinhos Ornelas tem assim história para 4 horas de podcast. O cara É. sabe muito, já viveu o triatlo em vários países e tal. É um ícone. E também Ezequiel. Você já falou com o Ezequiel ou não? Que eu tô Já gravei treinando com o com o cara. Ezek. Já gravou, Pô, né? Ezequiel também tem figuraça, muito figuraça. figuraça, tem muita história também. Já ganhou É. Ironman Brasil, né? Pô, Gente são duas boa demais. pessoas assim que eu tenho, pô, muita alegria de ter como amigo, né? Treinei anos com o Marquinho e agora tô treinando com o Ezek. E, pô, volta e meia troco ideia com o Marquinho. Galera, tipo, muito do bem, cara. É É. muito maneiro. É muito além de atletas fantásticos, assim. O Ezek chorou no podcast, cara. Ele começou a contar da É, vitória dele no Ironman e travou, cara. Falei, puta, cara, que maneiro, então, cara. porque Que maneiro. é isso. Tipo, cara, o Marquinhos, o Ezek, a Lu, são pessoas que, cara, o amor deles pelo esporte é bizarro, assim. Eu falo com o Luiz, eu falo, cara, eu gosto de esporte, mas assim, pô, beleza, cara, se um dia o triatlo sumisse, assim, sumiu o triatlo e corrida. Pô, eu vou fazer tênis, eu vou fazer alguma coisa, mas, cara, a Lu, tipo, ela ama o negócio, cara, num nível. A maioria não sabe, mas eu acho que ela é triatleta, nem ela sabe. Porque, cara, a bike tá montada lá no rolo, volta e meia eu vejo ela postando no rolo, vai pro aniversário da irmã, leva toque e óculos. Então, assim, Luiz é essa, tipo, ela ama. Marquinhos é esse, cara, ele só começou a diminuir a hora que o corpo começou a não ir, né? E Ezek é a mesma coisa, Ezek, cara, É. daqui a pouco se bobear ele vai largar umas provas ainda, vai dar muito trabalho. Boa. É bizarro, cara. Muito bom, muito bom. Fechado, meu velho. Então, vou te mandar mensagem pra gente tentar pegar esse café em São Paulo. Mas, pô, Show. valeu pelo papo e precisando, estamos às ordens aí. Pô, obrigado, cara. Bom demais, papo. Valeu. Bom, Abração, galera, Gabriel. mais um MT Cash aqui com meu amigo Pedro Arieta. Nos vemos semana que vem. Valeu!